Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram, também o nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos ao CEBENC, nosso Centro Espírita, Dr. Bezerra de Menezes. Nós recebemos a cada um de vocês com muita alegria, com muita felicidade. Sintam-se em casa. Nós vamos abaixar as luzes para a gente fazer uma oração. Nesse momento que as luzes estão mais baixas, essa luz azul que nos ilumina, que possamos acerenar, acalmar os nossos pensamentos, que a paz desse ambiente possa entrar em nossos corações, que possamos sentir a calma, a tranquilidade, para que hoje possamos ouvir com serenidade as palavras de Cristo, para nos mantermos calmos e equilibrados. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que assim seja, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma bem-aventurança. O título da nossa conversa hoje é Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Essa passagem está contida em Mateus 5. E essa passagem faz parte do Sermão do Monte, onde Cristo nos traz as bem-aventuranças. Esse sermão, ele é tão completo, tão profundo, com uma riqueza moral tão grande, que certa vez Mahatma Gandhi disse que se todos os escritos, se tudo que foi escrito de religioso na face da terra desaparecesse, se tudo de sagrado que fosse escrito sumisse da face da terra e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada se perdeu. Porque aqui Cristo nos ensina todo o seu amor e toda a nossa vivência, todos os seus ensinamentos estão contidos nesse Sermão do Monte. E antes de entrar na bem-aventurança dos brandos, que é o terceiro, eu queria falar sobre os dois primeiros. O Sermão do Monte começa com a bem-aventurança dos pobres. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É interessante a gente entender o contexto e as palavras que foram usadas. Nesse contexto, Cristo usou a palavra pobres, não no sentido que nós temos hoje, pejorativo, negativo, de quando a gente fala uma pessoa pobre, a gente pensa numa pessoa miserável. Não é nesse sentido. É no sentido de que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, cria cada um de nós simples e ignorantes. Nós somos criados como uma sementinha, pequenos para que possamos crescer, evoluir, progredir. Deus poderia nos criar perfeitos, completos. Mas qual seria o nosso mérito se Deus já nos tivesse nos criado prontos e acabados? Nós não teríamos mérito algum.
Então, na sua justiça, Ele nos faz simples para que possamos crescer. E quando nós somos criados um espírito simples e ignorante, nós não temos a bagagem, nós não temos a vivência, as experiências, nós ainda não temos os tesouros espirituais. Por isso que nós somos humildes, pobres, porque ainda nos falta essa bagagem, essa vivência, as experiências. É nesse sentido que Cristo usa essa palavra pobres. E quando nós somos criados simples, pobres dessa bagagem, nós estamos num mundo primitivo. E no mundo primitivo, onde nós somos simples e sem essas virtudes, que ainda nós não alcançamos, nós somos puro instinto. Vocês imaginam no começo da história humana, nós éramos puramente instinto, nós agíamos por instinto, pela sobrevivência. A sobrevivência era somente o que nos importava. E nós fomos evoluindo. E aí está a misericórdia de Cristo com a reencarnação. Nós chegamos à Terra, encarnamos, partimos, reencarnamos, e assim nós vamos reencarnando, vamos vivendo, vamos ganhando experiências, vivências, vamos aprendendo e vamos evoluindo. E com essa vivência, nós vamos aprendendo e nós vamos deixando de ser tão instinto. E aí entra a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os que choram. Mas quem chora? Por que nós choramos? Na maioria das vezes, nós choramos quando estamos diante de uma dificuldade, de uma dor. Mas também nós choramos quando nós estamos diante de uma felicidade, de uma alegria. Então significa que nós choramos quando nós estamos diante de uma emoção, de um sentimento. E isso é uma prova da nossa evolução. Antes nós éramos primitivos, nós éramos instintos. Nessa segunda aventurança, nesse segundo estágio, nós já temos consciência, nós já temos sentimentos, emoções, nós já temos responsabilidades, nós já temos o livre-arbítrio. E com essa consciência, mesmo que limitada, nós percebemos que nós sentimos dor, e não essa dor física, mas essa dor moral. Nós percebemos e nós choramos diante dessa dor moral. Nós choramos diante da dor do nosso próximo, do nosso irmão. Nós choramos diante da nossa felicidade. Nós choramos diante da alegria do nosso irmão. E isso é uma evolução muito grande. Nós já temos o sentimento. Deixamos de ser primitivos e já temos a consciência. Por isso que nós choramos. E quando nós vemos alguém que nós amamos, quando um pai, uma mãe, vê um filho chorar, o que essa mãe, esse pai faz? Consola. E foi isso que Deus nos fez. Quando saímos da fase primitiva e entramos nessa fase de chorar, de errar, porque quando nós saímos dessa fase, nós não tínhamos a bagagem e nós erramos muito. Erros cruéis. E quando nós tivemos consciência dos nossos erros, nós percebemos que nós caminhamos por caminhos cheios de pedras, cheios de espinhos. Isso nos dói, nos faz chorar. E vem Ele, Jesus Cristo, para nos consolar, para nos ensinar
o caminho e como devemos viver. Então, pegando para nós, quando nós vemos alguém que nós amamos chorando, o nosso sentimento é esse de consolar, é de pedir calma, calma, respira, é hora de ficar calmo. E esse é o segundo estágio, é chorar, mas nós não podemos chorar eternamente. É chorar, sentir que nós erramos, sentir as nossas dores, respirar fundo e ter calma e seguir para o terceiro estágio. E o terceiro estágio é nós aprendermos a lidarmos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E aí vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são brandos, os que são mansos, os que são pacíficos. São sinônimos e não muda o significado, a essência da ideia. Então aqui nós já podemos perceber a evolução que o Sermão do Monte nos ensina. Somos pobres, carentes de bagagem, já temos uma bagagem, já temos os sentimentos, já entendemos, e agora nós precisamos, nesse terceiro estágio, aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Aqui nós já sabemos o que é o certo e o que é o errado. Mas ainda nós temos esse instinto primitivo dentro de nós, porque ainda estamos no estágio inicial. Mas nós somos chamados a evoluir, a aprender, a ser brandos, a ser calmos, pacíficos. E nessa hora, Cristo nos chama a usar a razão. E eu gosto do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma fé raciocinada. O que significa isso? Que nós podemos questionar, que nós podemos perguntar, duvidar. Sabe por quê? Porque a verdade é única, imortal. Jesus Cristo veio há 2025 anos atrás. E está até hoje. As palavras dele não mudaram. Então nós podemos questionar, nós podemos perguntar, mas essa verdade que Cristo nos trouxe é imutável, é uma verdade absoluta. Então ele nos pede que sejamos brandos e pacíficos, porque na nossa atual evolução nós ainda carregamos muito do materialismo, nós carregamos muito do nosso instinto primitivo. Nós ainda somos muito agressivos, violentos. E diante de uma ação agressiva, o nosso instinto nos empurra a ter um instinto também, uma reação agressiva. E violência gera violência. Uma ação negativa, se a gente ter uma reação negativa, vai virar um círculo eterno. E Cristo veio nos ensinar que devemos pôr fim a isso. A violência, a agressividade, ela é passageira, ela não resolve. E o cristianismo é um exemplo que a violência não resolve. Desde Cristo, quando ele veio à Terra e nos ensinou, até hoje, o quanto o cristianismo cresceu, o quanto
o cristianismo se difundiu pelo mundo. Por quê? Será que as guerras, as chamadas guerras santas, ajudaram o cristianismo a evoluir? Com certeza não. A Inquisição, em que matavam pessoas queimadas em nome de Deus, em nome de Jesus, isso ajudou o cristianismo a evoluir? Certamente que não. O que fez o cristianismo evoluir foram esses encarnados de espíritos pacíficos que vieram nos ensinar que o interior que muda o exterior. A mansidão, a brandura está no nosso interior. A violência, a agressividade está no exterior. E se nós quisermos mudar permanentemente, de forma efetiva e permanente, o exterior, nós temos que nos mudar o nosso interior. É ser manso, é ser pacífico, é ser brando. E eu queria trazer uma história para vocês de uma pessoa que foi um pacifista, Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele teve filhos, ele teve netos, teve gerações depois dele. E essa é uma história contada por um neto dele, que certa vez, quando ele era criança, a família se reuniu na casa de Gandhi, os netos foram visitar o avô, a avó, e esse neto, em particular, fez uma travessura um pouco agressiva. E ele foi chamado na sala onde estava seu avô. Seu avô ia conversar com ele. E ele já foi preocupado, né? Porque hoje, uma criança faz uma travessura, o que nós imaginamos? O que ele imagina? Vai ser repreendido, vai danar, chamar sua atenção. E ele foi com esse sentimento. E sentou frente a seu avô. Seu avô perguntou o que tinha acontecido. E ele, já na defensiva, naquele tom, relatou, na sua visão, o que tinha acontecido, mas sabendo que estava errado. E quando ele termina o relato que ele fala, ele já, na sua cabeça, prevendo, pergunta para o seu avô: vô, vai ter uma punição? E Gandhi olha para o seu neto e diz: sim, meu neto, isso vai ter uma punição. Seu neto arregala os olhos, porque o seu avô é um pacifista. Como que vai ter uma punição, né? Ele esperava que não houvesse. E seu avô diz: meu filho, meu neto, eu vou ficar 2 semanas em jejum e em meditação, porque eu mereço punição, porque eu não soube passar a você os valores da paz. Eu não consegui passar para você o conceito da paz e da boa convivência. Então eu preciso me melhorar. Eu vou ficar 2 semanas em jejum e meditando para que eu possa melhorar. Passado 2 dias, o neto, vendo seu avô meditando e jejuando, ele já não aguentou mais e pediu para o avô: pelo amor de Deus, vô, que volte a comer, que pare de jejuar, porque ele, o neto, tinha aprendido a lição. O interior muda o exterior. O exterior pode ser violento, agressivo, pode esperar de você isso, mas você que tem que ditar as suas reações. E eu pergunto a vocês, muitos aqui são pais, mães, filhos. Diante de uma travessura, de uma bagunça dos nossos filhos, nós temos essa tendência de chamar a atenção, de derramar tudo, nossa ira contra eles.
E será que resolve? Pode resolver ali naquele pequeno instante. Mas essa lição de Gandhi é eterna. Porque foi não uma imposição física, mas uma imposição moral e irresistível. Vou só contar outra historinha dele também, de Gandhi, que eu achei incrível. É bem mais curtinha. Gandhi era muito conhecido, né? Como o nosso Divaldo é hoje, como o Chico foi. Gandhi era muito conhecido na sua época, na sua região. E muitas pessoas iam ter com ele para ter conselho, para ter um atendimento. E certo dia, ele atendeu uma mãe que chegou nervosa, com seu filho jovem, e já falou: Gandhi, eu já fiz de tudo, eu já danei, eu já briguei, eu já expliquei com meu filho, mas ele come muito açúcar. Eu quero que ele pare de comer açúcar, eu já fiz de tudo e você é meu último remédio. Quero que você fale com ele para ele parar de comer tanto açúcar. Gandhi olha para a mãe, olha para o jovem, reflete e diz para a mãe: a senhora volte com ele daqui uma semana. E a mãe, sem entender, né, mas Gandhi era Gandhi, então ela levou a criança e retornou uma semana depois, como ele pediu. Gandhi colocou uma cadeira em frente a esse jovem e falou de forma bem simples, bem tranquila, os males que o excesso de açúcar faz ao corpo humano, os males do excesso e o benefício se a gente evitar tanto açúcar. Ele falou serenamente e ele falou o básico, o que a mãe já estava cansada de falar para aquela criança, para aquele jovem. E o jovem ouviu Gandhi e disse que a partir daquele momento ele ia diminuir o açúcar, ia parar de comer tanto açúcar. E a mãe questionou Gandhi: você só falou o que eu estou cansada de falar? O pai dele já fala isso, os tios dele já falam isso, os professores dele já falam isso. E por que você não falou isso semana passada? Gandhi olhou para ela e falou assim: porque semana passada eu comia muito açúcar e eu não tinha autoridade moral para pedir que ele não comesse açúcar. Então eu fiquei uma semana sem comer açúcar e agora eu parei e falei com ele. Então não foram as palavras que mudaram a atitude daquele jovem, foi uma energia, foi a moral, foi o interior daquele homem manso e pacífico que fez mudar. O interior muda o exterior. Primeiro, nós temos que nos mudar. Eu, você, primeira preocupação somos nós. Nós temos que nos mudar. A mudança é interior. E eu pergunto, o quão manso e o quão pacífico nós somos. E isso independente do mundo exterior. Como está a nossa autoridade moral diante dos outros e para conosco mesmo? Será que diante de um erro do outro, eu estou olhando o cisco no olho do irmão? Ou eu estou olhando a viga que está no meu próprio olho? Quando alguém faz um mal contra mim, quando alguém faz contra mim,
Será que eu estou exercitando o ensinamento de Cristo, que nos orienta a perdoar não uma vez, mas perdoar 70 vezes 7 vezes? Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. A mansuetude, a mansidão, a brandura é uma régua da nossa evolução espiritual. É uma régua que é facilmente medida. Nós podemos medir. Com que frequência você fica bravo? Qual a facilidade que você perde a sua paciência? E por que você perde a sua paciência? Por que você fica bravo? Por causa dos outros? A culpa das suas emoções, das suas ações, é do exterior? O exterior que te domina são os outros que vão determinar a sua evolução? Não. Cada um com as suas obras. Cada um com as suas obras. O Espiritismo nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não podemos culpar os outros pelas nossas ações. Ah, Tadeu, mas cada ação tem uma reação. Isso é uma verdade, não dá para contestar. E até Chico escreveu um livro com esse título, Ação e Reação, pelo espírito André Luiz. Cada ação gera uma reação. Mas quem disse que a reação tem que ser violenta? Quem disse que a reação tem que ser agressiva? Não foi Cristo que nos ensinou que quando nos der um tapa no rosto, nós devemos oferecer outra face? É fácil? Não. É difícil? É muito difícil. Mas ninguém disse que seria fácil. Tadeu, mas ser manso, ser pacífico, ser brando, significa ficar parado, ficar inerte, ficar na sua? Não. Cristo era pacífico e não ficou parado. Cristo mudou o mundo com a sua mansidão. Cristo era pacífico. Gandhi, que eu dei o exemplo aqui, era pacífico. São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, mais recente, são pessoas brandas, pacíficas, e não são inertes, não ficam paradas. O que elas fazem é que seu interior seja exteriorizado, e não o contrário. Evidente que não é fácil. Ainda somos muito primitivos. Mas eu acredito que nós estamos nesse terceiro degrau. Nós não somos mais tão pobres. Nós já choramos e ainda choramos. E agora está na hora de nós aprendermos a nos controlar. A controlar os nossos sentimentos. A nossa raiva, nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade. Está na hora de nós entendermos que o outro é o outro,
que somos nós e nós que devemos cuidar da nossa vida, dos nossos sentimentos. Nós não podemos agir segundo o outro. E depois dessa bem-aventurança, onde nós aprendemos que nós devemos ser calmos e pacíficos, vem outras bem-aventuranças, e a próxima é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que interessante. Primeiro, nós somos pobres, nós não temos a bagagem. Nós evoluímos um pouquinho e já temos sentimentos, já choramos, já conseguimos entender as nossas responsabilidades. Terceiro degrau nos pede que aprendamos a controlar as nossas emoções, que sejamos brandos, pacíficos, que não respondemos com violência às ações, que sejamos pacíficos. E o próximo degrau, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, quando nós evoluirmos um pouco mais, a injustiça vai nos incomodar a tal ponto que nós vamos buscar a justiça. Ah, Tadeu, mas eu gosto da justiça. Mas até que ponto nós buscamos a justiça? Até que ponto nós ficamos parados quando nós vemos uma injustiça? Mas essa bem-aventurança é um assunto para uma próxima palestra. Meu tempo já se esgotou. E eu quero finalizar com uma fala de Jesus Cristo, de Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós aprendemos com Jesus, nosso fardo vai ficar mais leve. Quando nós aprendermos a ser brandos, mansos, pacíficos, nós vamos tirar esse peso das nossas costas. Jesus está conosco. Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um de vocês. É muito gratificante a gente vir aqui, que a gente estuda, a gente vê palestras e acaba que a gente enriquece um pouco. Então, obrigado a cada um de vocês. E finalizada a palestra da noite, nós vamos passar para a segunda etapa da nossa noite, segundo trabalho. Vou pedir que abaixe as luzes. Vou convidar aos médiuns, trabalhadores da casa, que se façam aqui presente, em frente à mesa, para a gente fazer um passe coletivo. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, abençoe essa casa, a todos que estão aqui. Deus misericordioso, Tu que nos criastes, Tu que conhece cada pedacinho de nós, Tu, meu Deus, sabe as nossas necessidades, Tu sabes as nossas dificuldades e os nossos obstáculos. Estamos em momentos difíceis, mas confiamos em Ti, meu Deus.
nos dê força, nos dê coragem, que as suas bênçãos possam cair nesse momento sobre cada um de nós, que possamos sentir as boas energias que neste momento caem do céu, como gotas de orvalho, caindo em cada um de nós, entrando em nosso coração, que o pulsar do nosso coração transmita paz a todo o nosso ser, que essa paz possa percorrer todo o nosso corpo, que possamos sentir as bênçãos de Deus em nossa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Vou pedir aos irmãos que se sentirem confortáveis, que estenda as mãos simbolicamente sobre as águas de nossa casa, para que em um só coração possamos irradiar boas energias, bons fluidos às águas dessa casa. E essas boas energias possam ser expandidas às nossas casas, aos nossos lares, aos nossos trabalhos, às casas daquele que nós sabemos que necessita do auxílio da espiritualidade amiga. Que essas águas dessas casas sejam abençoadas, fluidificadas, que Jesus Cristo possa derramar suas bênçãos a essas casas, aos hospitais, aos abrigos dos idosos, às cadeias, aos locais que necessitam do amparo de nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Pessoal, nós vamos passar para passe de cama, passe individual, mas antes eu queria dar